Pode preparar o esboço da próxima pregação. Isso aí. Amém, pessoal? Amém. Eu tô aqui nervosa, gente. Tô suando. Tem muito tempo que eu não ministro. Aí, tá batendo uma dorzinha de estômago, né, Glaucio? Mas nós vamos chegar ao alvo, que é Cristo. Amém? Vocês estão animados, pessoal? Tô vendo vocês meio desanimados, cabisbaixo. Eu dou uns gritos de vez em quando, então vocês se acostumam. Eu sou um pouco diferente do pastor. Tá? Amém? Então, quando eu pedi a Deus uma palavra, eu fui orar, eu falei, Senhor, me dá uma palavra para me levar para a igreja. As meninas estão me cobrando que é o Dia Internacional da Mulher e eu preciso estar pregando. O que o Senhor quer falar comigo? E, gente, passou muita coisa na minha cabeça. Eu queria pregar sobre avivamento. Eu queria pregar sobre fé. Aí eu ia para um lado, ia para o outro e nada estava tocando meu coração. Aí quando foi essa semana, Deus falou fortemente no meu coração. Olha o tema. Propósito exige rompimento. Aleluia. Aleluia. É preciso romper. É preciso seguir, caminhar, mesmo que as circunstâncias impeçam a gente, tentam nos botar a perna na frente para a gente tropeçar. Nós precisamos ter fé que tudo vai dar certo, que o nosso alvo é Cristo, olhar para Ele. É isso que nos deixa seguro. Amém? E tem uns 3 cultos, né, Anne? Atrás. Tem uns 3 cultos atrás. O Senhor falou fortemente comigo aqui na igreja a respeito de entrega, de ser sensível à voz do Espírito Santo, ser sensível àquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Nós somos uma igreja profética, amém? Amém. Eu até separei aqui. Tenham paciência comigo. O que é um ato profético? Olha que lindo. É uma ação física e simbólica orientada por uma direção divina. Então o ato profético é direcionado por Deus, amém? Realizada no presente para manifestar fé e antecipar um decreto espiritual ou um futuro determinado por Deus. E eu tenho visto aqui na igreja, Deus tocou no meu coração sobre uma pessoa. E eu queria, em nome de Jesus, como um ato profético, presentear ela nessa noite. Como eu queria dar um presente para cada mulher, mas no final vocês vão ter uma surpresinha. Mas esse presente aqui falou muito forte ao meu coração. E eu preciso entregar isso aqui para uma pessoa nessa noite, que eu creio que aquilo ali, propósito exige rompimento. Essa pessoa, mesmo diante das adversidades, ela vai viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Tudo aquilo que o Senhor já preparou para ela, para a casa dela, para a família dela. E eu queria estar chamando aqui a Jaque. Glória a Deus. Vem cá, Anne. A Anne e o Rodolfo, eles estão acompanhando esse casal, são amigos. Deus tocou muito forte no meu coração, Jaque, sobre o seu respeito. Que eu precisava te entregar nessa noite um presente, como um ato profético sobre a sua vida espiritual, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Você crê que Jesus tem muito mais para fazer do que você imagina? Então eu queria te entregar isso, esse presente, porque eu creio que Deus vai fazer algo não só na sua vida, mas na sua família, na sua casa. Amém? Você crê? Ai, meu presente. Irmãos, isso é um ato profético. Isso é um ato profético
amém? Tudo aquilo que a gente precisa está aqui, ó. Tudo que você precisa, Jaque, para sua vida espiritual, para sua casa, para o seu casamento, está aqui, ó. Deus fala o tempo todo através desse livro. Amém? Eu vou estar pedindo a Ene para estar orando por ela. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Jaqueline. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a sua palavra alcançou o coração dela. Nós somos gratos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela e de toda a sua família. Nós podemos ver, Senhor, a sua mão já agindo, Senhor Jesus, sobre essas vidas. Nós só temos a te agradecer, ó Pai, porque o Senhor a encontrou, porque a sua palavra alcançou o coração dela, ó Deus. E nós te agradecemos porque ela ouviu. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque essa família tem sido alcançada através do teu amor. Nós profetizamos, ó Deus, sobre ela vida do Espírito. Profetizamos sobre ela que a sua palavra se cumpra, que todas as suas promessas os alcance. Nós profetizamos uma vida abundante no Senhor. Que ela seja, Senhor Jesus, um canal de bênção. Que toda a sua família seja alcançada através do teu Espírito Santo. Que muitas e muitas vidas sejam alcançadas através do testemunho da vida da Jaqueline e de toda a sua família. Em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Pai, que muitas vidas vão ser alcançadas através do grande testemunho do Senhor sobre eles. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós podemos fazer parte daquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque nós contemplamos a sua misericórdia e o seu amor sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por nos deixar fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Obrigada, Jesus. Amém. Se Deus falar com você, abençoar alguém, abençoa, irmãos. Isso é sério. Isso é muito sério. Quando Deus fala, Ele sela. Amém? Romper não é fácil não, irmãos. Henrique falou comigo esses dias: pastor, ainda vou dar meu testemunho. O testemunho é você romper. Romper com a sua vergonha, com aquilo que você pode achar que alguém vai falar de você. Isso é testemunho, isso é romper, gente. Até quando nós vamos ficar paralisados? Com vergonha do nosso passado, daquilo que a gente passou, até quando? Deus tem algo novo para todos nós, amém? Todos nós. Vamos lá, pessoal aí da mídia. Filipenses 3, 12 ao 14. Gente, eu trouxe essa Bíblia aqui. Quem conhece essa Bíblia aqui? Ué, só a N. Vou perguntar de novo, segunda chance. Quem conhece essa Bíblia aqui? Essa Bíblia lembra o quê? Escola de líderes. Essa Bíblia, ela tem uma mensagem assim meio forte. Meio forte. Vamos lá. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada pela tua palavra. A tua
tua palavra é viva e eficaz. Toda vez que nós abrimos a tua palavra, o Senhor nos ministra algo novo. É um rio de águas vivas que corre direto do teu trono, Pai. Alcança os nossos corações nessa noite, Pai. Não deixe que as perturbações e as preocupações impeçam a tua palavra de ser ministrada, Pai. Nós estamos aqui sim, Pai, querendo ouvir aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Volta lá pro 12. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. O que ele está falando aqui com a gente nessa noite? O que essa palavra quer nos ministrar nessa noite? Ele está falando que mesmo que ele não tenha tudo, que ele não seja perfeito, mas ele tem uma atitude. E qual é essa atitude? Ele vai avançar, prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Quantos de nós muitas vezes falamos assim: eu não posso fazer isso porque eu não estou preparado. Quantos de nós já falamos? Quantos de nós já falamos que não podemos colocar a mão nas coisas do Senhor porque não estamos preparados? Ei, é no caminho que é preparado, é no caminho que você é aperfeiçoado. Ninguém aqui é perfeito. Amém? É o que ele está falando ali. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. O que isso nos mostra? Que a vida cristã não é sobre ter chegado, mas sobre continuar uma caminhada. Tá difícil? Continua. Por que muitos de nós desistimos no meio do caminho? Pensamos, para mim estar na casa do Senhor, para mim estar em tal lugar, eu preciso estar perfeito. Ei, você só vai encontrar a perfeição em Cristo Jesus. O pastor e a pastora vão errar, o seu discipulador vai errar. Esse que está do teu lado, olha para esse que está do teu lado. Um dia ele pode errar com você. Ninguém é perfeito. Paulo diz: eu não tenho tudo, eu não estou pronto, mas uma coisa eu sei, eu tenho que fazer. Passa o 13. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Sabe por que você não cresce em Cristo Jesus? Porque você está agarrado no seu passado. O passado não fala quem você é. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Agora eu vou ler para vocês na Bíblia a Mensagem. Prepara o teu coração, porque essa palavra aqui, dessa Bíblia aqui, ela ministra muito forte. Não estou dizendo que eu já tenho tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho. Quem está no caminho aqui? Glória a Deus. Quem está no caminho? Mas estou no caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Quem foi alcançado por Jesus não pode olhar para o seu passado e parar. Quem foi alcançado por Cristo Jesus tem que olhar para
ele para Cristo. Amigos, não me entendam mal. Não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou olhar para trás. Aleluia! Pare de olhar para o seu passado. O seu passado está te paralisando. Eis que fez tudo novo. Se você teve um encontro realmente com Jesus, você vai ser transformado. Amém? Gostaram da mensagem? Ela é um pouco forte. O que Deus quer ministrar a respeito dessa palavra aqui é que nós possamos olhar para frente, não ficar preso. Porque se a gente não olhar para Jesus, meu filho, você não vai parar em igreja nenhuma. Porque todos os lugares têm pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito, irmãos. Todo mundo com as suas dificuldades. Mas você não pode olhar para isso e continuar pecando. Se você está no erro, você se conserta. E é no processo, é no caminho, olhando para Jesus, porque Ele é perfeito. Aí você olha para o seu passado, você fala, eu não sou digno. Mas você não é digno, mas você também não muda. Continua praticando as mesmas coisas erradas. Não sou digno. Eu não sou digno. Mas não há mudança. Até quando você vai ficar nesse círculo, nesse vício? Ei, avançar, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Avançar vai exigir de mim e de você esforço. Só que eu não quero me esforçar. Estou muito bem aonde eu estou. Está quentinho, confortável. Para que eu vou me esforçar? O culto, que culto. Aí coloca, ai, que culto abençoado. No louvor rodopia, fala em línguas. Mas não quer se consertar. E outra coisa. O culto não é só aqui domingo, o pastor já falou isso. E a semana? E a segunda? E a terça? E a quarta? A quinta? No domingo você está aqui feliz, mas a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você está como? Sabe o que eu vejo? Pessoas que não querem se consertar, querem continuar no erro e só querem ser co-participantes daquilo que Deus quer fazer. Qual a diferença de ser participante e co-participante? Co-participante é aquele que fica na plateia, aplaudindo. Nossa, nossa igreja está enchendo. Deus está enviando pessoas, que lindo. Olha o que Deus está fazendo. Mas na hora que é para você cumprir o teu propósito, ao qual você foi chamado aqui nessa terra, você fala, ai, não sou digno. Olha, o apóstolo Paulo, dentro da prisão, na humildade, o que ele fala? Que ele está sendo aperfeiçoado. Vamos ler lá em Hebreus 12, do 1 ao 3. Eu queria, irmãos, que colocasse a versão ali, mas a Lorena me sabotou. Pastora, não tem a mensagem. Então eu tive que trazer a minha Bíblia com a letra minúscula, a minha lente vencida. Mas eu estou aqui, pedi Fabinho,
Coloca bastante luz para mim que eu não estou enxergando bem. Vamos ler ali Hebreus do 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Glória a Deus. Aleluia! Aqui ele compara a vida cristã como uma corrida. Eu posso falar um pouquinho sobre isso. Gente, correr não é nada fácil. Tem hora que você começa a correr, chega no meio do caminho, te dá uma falta de ar, e você começa a puxar um fôlego que você não sabe de onde que vem esse fôlego. Você não pode olhar para trás, porque se você olhar para trás você cai, tropeça, e você tem que continuar correndo para o alvo. As pessoas do seu lado tudo te passando, e você tem que estar ali firme, forte, falando: eu vou chegar, eu vou chegar. O pastor esses dias foi me acompanhar. Pergunta para ele se é fácil. Gente, eu só não estou correndo porque eu quebrei meu dedinho, mas vou voltar a correr. Oh, glória. Aí você corre, você se cansa, e você não pode parar porque tem um alvo para você alcançar. Até quando a gente vai parar no meio do caminho por causa das dificuldades? É a doença que está tentando me parar? É a falta de dinheiro que está tentando me parar? É a minha dificuldade no casamento que está tentando me parar? Ei, existe uma corrida, e é você que tem que correr. Ninguém pode correr por você. O pastor, quando for correr comigo, ele vai ter que correr por ele, e eu correr por mim. Ninguém pode correr para você a corrida que já está programada no céu. Avançar olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Agora eu vou ler na mensagem. Deixa eu enxergar aqui que tá brabo. Gente, se eu pegar muito brabo aí, você fala, porque pastor aqui é ligado no 240. Pastor queria me dar um energético. Falei: que energético? Se me der energético, eu vou ficar pulando lá no altar. Vou ficar assim, igual o Benício. Igual o Benício. Então, eu tive que Benício, só tomei um cafezinho. Mas quando cheguei ali, falei: Glaucio, tem um remedinho aí, não? Porque tá aqui não é nada fácil, gente. Sabe? Quando aquele que subir nesse altar e falar que tá fácil, estranho. Ninguém tá preparado. Você pode ler, reler, estudar a semana toda, mas há algo dentro da gente que é mexido. Porque Deus falou primeiro comigo, irmãos. Primeiro ele, me pegou. Vamos lá, Hebreus na mensagem. Na Bíblia da Escola de Líderes. Percebem o que isso significa? Ele está falando aqui, a disciplina de correr uma maratona. Quem está disposto a correr uma maratona aí comigo? Olha, só a Maiara e a Ana Clara. Ai, o Rodolfo. Que isso, gente? Vou perguntar de novo. Quem está disposto a correr uma maratona? Vamos fazer uma maratona da Casa Aba. Botar todo mundo
pra correr. Ah, Luan, você é magrinho, Luan. Vamos lá. Percebem o que isso significa? Gente, maratona não é 5 km não, hein? Vou fazer a pergunta de novo, ninguém vai responder, Sandra. É de 21 pra cima, gente. Eu já morro pra correr 5, 6, que eu tô chegando a 6. Imagina 21 pra cima. Essa corrida que teve da mulher da prefeitura, eu não pude me inscrever por causa do meu dedinho. Mas teve subida. A maratona, a corrida não é nada fácil, não. Você vai encontrar paralelepípedo solto. Você vai encontrar buraco. Você vai encontrar estrada de chão. Você vai pegar chuva. E você não vai desistir, porque você tem um alvo. Cristo Jesus é o nosso alvo. Não vai ter nada que vai nos parar. Olhe para Ele, Ele é perfeito. É Ele por Ele. Aleluia. Percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando. Gente, a primeira corrida que eu fui, eu falei, eu não consigo competir com ninguém que tá aí. Aquelas mulheres tudo musculosa, tudo preparada, tomando uns negocinhos que eu não tava sabendo nem o que era. Que eu perguntei na minha colega o que era aquilo. É um gelzinho para te dar uma ativação. É um Danone. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Mas tinha um alvo, tinha um propósito naquela primeira corrida. Uma pessoa mal, em depressão, me chamou para estar junto com ela. E eu fui. Encarei 5 km, sem nunca ter corrido. E ganhei 10º lugar. Porque tinha um alvo. Você fica aqui acomodado dentro do culto. É muito bom. Vai pra rua. Vai falar de Jesus. Vai ajudar alguém que está em depressão. Glória a Deus. É fácil? Olhei para ela e falei, eu vou ter que correr isso tudo até... Gente, a corrida foi dali da Igreja Católica do Centro até a Boutique das Carnes com Acelero. E voltar, eu nunca chegava, mas eu tinha um alvo, eu tenho que chegar. Sabe o que eu olhei para mim e falei, eu vou até o fim, e fui até o fim, irmãos. Mesmo, teve uma hora que me deu vontade de andar. Aí eu olhei para um lado, não tinha ninguém andando. Falei, ei, não posso andar, eu tenho que correr. Fica esperto. Satanás vai arrumar coisas para te paralisar no meio do caminho. Vai arrumar um obstáculo para você cair e desistir. Eu vi gente caindo na minha frente, ralando o joelho. Eu falei, ai meu Deus. Mas eu continuei, porque tinha um alvo. A chegada. Você precisa olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Não consigo acabar de ler aqui. Vou voltar de novo. Tá escuro? Dá para dar uma clareada aqui, não? Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho. Todos esses veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Não desiste. Não olha para trás, continua. Livres dos acessórios inúteis. Comecem a correr. E nunca desistam. Livre-se daquilo que está te fazendo pecar. É o que está te fazendo pecar? É o seu celular que você entra e acessa que não pode acessar. É as conversas malditas nos bastidores que tem feito você pecar. É as suas amizades que não te acrescentam em nada. Pelo contrário, vocês já viram aquela amizade que só te leva pro buraco? Quem aqui já teve amigo assim? Só leva pro buraco. É o que tem te feito tropeçar na corrida?
É a sua situação financeira. Você arrumou um monte de dívida e agora quem tem culpa é Jesus. Ei, há um novo para você, mas você precisa continuar a corrida. Não olhe para o lado, aquele que está correndo mais rápido que você. Não olhe para aquele que caiu e ralou o joelho. Olhe para frente. Há um alvo, Cristo. Cristo é o nosso alvo. Observem como ele fez. Não, mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida. Que participamos. Olha que lindo. Jesus, olha, gente, essa Bíblia é demais, olha. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Ele morreu na cruz por mim e para você, para a gente continuar essa corrida. E o que você tem feito para Jesus? Você tem sido co-participante do culto. Vem aqui, oro, agradeço. Tudo que Deus tem me dado é uma bênção. Oh, aleluia. Mas o que você tem feito? Jesus quer muito mais de nós. Saia desse ambiente de co-participante e seja participante daquilo que o Senhor vai fazer através da gente, dessa igreja. Jesus continua a caminhada. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Aleluia! Aquele que vai para a corrida e começa a olhar para as circunstâncias precisa de uma adrenalina, um energético. Oh, aleluia! Não deixa a pedra que está no caminho fazer você cair. Olhe para Ele. O nosso alvo é Cristo. Cristo. O nosso alvo é Cristo. Olhe para dentro de você. Porque antes dele me dar essa palavra, ele ministrou dentro de mim. O que está te atrapalhando hoje? Feche seus olhos. Feche seus olhos. O que está te atrapalhando hoje para você seguir essa corrida? É o que está te atrapalhando? O que tem te impedido de correr? Eu não sei o que você precisa nessa noite. Se são as coisas que você está carregando, que está pensando, as suas atitudes erradas, que muitas das vezes você tem se arrependido, são seus hábitos que têm te atrapalhado. Você não ora, você não lê a palavra de Deus, você está morno, frio espiritualmente. Faz meu Você coração vê as pessoas ao seu lado de crescer novo, espiritualmente e você continua no meio do fazendo caminho. todo medo desaparecer, É o que está te trazendo impedindo? sobre mim um novo amanhecer. Olhe para Jesus. Ele Eu não quero desistiu. viver algo novo. Ele foi até o final. Ele rompeu Faz barreiras. meu coração arder de novo.
Cristo já preparou tudo. Gente, viver algo novo não é nada fácil. Sair do comodismo não é nada fácil. Se chove, eu não vou no culto. Se estou cansado, eu vou ficar dormindo. Como que você pode desprezar a Santa Ceia do Senhor? Não é um ato religioso, é algo espiritual. Negar a Santa Ceia do Senhor num culto de domingo, num culto onde nós estamos num corpo, é parar no meio do caminho, é olhar para o sono, é olhar para a chuva, é o que você está olhando hoje que tem te impedido de correr a corrida que está programada para você. Volta lá em Hebreus, Lorena. Não, Fernanda. Bota o 2. Bota o 3, que eu acho que eu... Não, 1. Aqui, ó. Livre-nos de tudo que nos atrapalha do pecado. Primeiro você tem que deixar para trás aquilo que está te atrapalhando. Olhe para dentro de você. Pare de olhar para o outro, porque Deus está falando com você. O que está te atrapalhando para você continuar a corrida? Livre-nos de tudo que nos atrapalha. Atrapalha. Tudo que tem te atrapalhado. E do pecado. Ai, você sabe que é pecado e você continua fazendo. Tá gostoso continuar nesse ambiente. Ninguém tá vendo, tô fazendo, ninguém tá vendo. Lá na igreja ninguém sabe, ninguém tá vendo. Ei, se livre do pecado, porque na corrida você vai cair. Você pode se machucar, você pode sofrer. O pecado é algo inegociável. Não tem como você botar o pecado na mesa e falar: isso aqui eu posso, isso aqui eu posso fazer, não tem nada a ver. Ei, abandona o pecado. Sabe como que é o pecado numa corrida? O pecado e as coisas que te atrapalham. É como você correr uma corrida de vestido. Vou falar por causa das mulheres, tá, N? Imagina você correndo uma corrida de vestido e salto alto. Essa roupa vai te atrapalhar? Você pode correr com esse vestido? Então deixe para trás o que te atrapalha. Você está deixando de viver algo novo de Deus. A promessa do Senhor ainda não chegou, porque você está preso ali, ó, no que te atrapalha e no pecado. Para avançar nessa corrida é preciso soltar. É preciso soltar os pesos. Meu Deus, a hora já voou. Eu ainda tenho que conjecturar uma história muito engraçada. Vocês vão rir até de mim. Vou ter que pular, né? É hora da gente romper. Vamos parar de ficar preso nos mesmos problemas, nas mesmas circunstâncias. Vamos romper, avançar, participar daquilo que Jesus já preparou. Não ser co-participante. Ficar da plateia olhando aquilo que Deus está fazendo. Ei, é para todo mundo. É para aqueles que estão dispostos a correr a grande corrida. Corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Essa corrida já está proposta
resposta para nós, irmãos. Não tem como olhar para trás. Imagina você olhando para trás, sendo aquele lá de trás de novo. Você tem coragem? Olhe para frente. Não tenha medo, rompa. Agora eu vou contar a história de um pintinho. Um ovo. O que o ovo e o pintinho tem a ver com o que a gente está falando que Deus tem preparado para a igreja? Quem aqui já morou em roça? Você sabe como que é a incubação ali do pintinho? Quem sabe? Sabe não, Sidmar? Então, um pintinho, eu fui estudar, gente. Tive que anotar aqui porque eu não sou de roça. Né, Ana Clara? Uma época eu até caminhei na roça, na bosta, de vaca. Mas não sou uma pessoa roceira. Sou da cidade. Então eu fui estudar como que é a incubação do pintinho. Olha que interessante. Durante 21 dias ele é alimentado dentro do ovo. Quem aqui, as donas de casa, já deve ter acontecido isso? Que abriu um ovo e tinha um pinto morto lá dentro. Quem já? Por isso que antes de você fazer, você bate lá, bota ele na vasilhinha, porque senão você pode dar de cara com um pintinho morto. E ele não fica podre. Fede, né? Dá um nojo. Então, durante 21 dias ele é alimentado, aquecido, nutrido, ele cresce. Mas quando chega no 21º dia, ele precisa quebrar a casca do ovo. Não é porque ele quer, porque tá muito gostosinho dentro do ovo. Eu tenho comida, eu não passo frio, eu tô quentinho, tá muito gostosinho aqui dentro. Então não é porque ele quer, é o processo. Ele precisa quebrar, ele precisa romper. Se ele não quebrar a casca no mesmo lugar que o alimentou, vai matar ele. Será que você não tá conjecturando? Pô, Fernando tá até rindo de mim, ó, Fernando. Será que você não se encontra hoje dentro desse ovo como esse pintinho? Tá quentinho, tá gostosinho, não vou sair, mamãezinha tá me aquecendo, não quero romper. Será que muitos de nós não entramos dentro dessa casca do ovo e não ficamos nesse lugar de quentinho, gostosinho, alimentado? Ele não tem opção. Ele precisa quebrar a casca. Isso precisa de esforço e energia. Quantos de nós não queremos nos esforçar para quebrar a casca do ovo? Romper, sair para fora. O pinto tem que sair para fora do ovo. Senão ele vai morrer. Tudo aquilo que me protege durante um período, eu posso fazer daquele lugar ali um lugar de proteção pro resto da minha vida. Eu tiro isso para nossa visão aqui da igreja de discipulado. Tem gente que fica no discipulado com o mesmo problema, não rompe. O mesmo problema, dentro do ovo, não quer romper. E vê as pessoas crescendo e o dedo aparece para julgar. Ei, aquele que está crescendo, que está do seu lado, ele decidiu romper, ele decidiu quebrar a casca do ovo, ele decidiu correr a corrida que já está proposta para ele. Até quando você vai ficar dentro desse ovo? Você vai morrer espiritualmente. Aí você chega no culto, você não consegue orar, você não consegue adorar, você não consegue escutar a palavra porque você está mexido
E tem gente que, olha, é um perigo. A ausência é a alimentação daquele lugar que não é para você estar. Vocês já viram? A galinha, ela não quebra o ovo pintinho, quebra? Quebra, Sidmar? Quem é que quebra? É o pinto. Então é você e Deus, cara. Não é a sua esposa que tem que quebrar o seu ovo. Não é o seu marido que tem que quebrar o seu ovo. Não é o seu discipulador que tem que quebrar o seu ovo. É você. Sai pra fora agora. Rompe. Larga o que você precisa largar. Rompe. É o seu eu. Transformação é de dentro para fora. Não adianta vestir uma roupa bonita, um perfume cheiroso, se por dentro nada está transformado. A transformação do pintinho é de dentro para fora. Para ele se tornar uma galinha ou um galo, ele precisa sair e é ele que tem que se esforçar. Gente, isso pode demorar horas. Isso pode demorar um dia inteiro. Mas ele se esforça e rompe e vai para fora. A casca pro pintinho é duro, gente. Mas ele pica até ele sair. Vai ter hora que você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Mas uma hora você precisa romper. Você precisa seguir a caminhada. A caminhada com Cristo não é fácil. Como não é fácil pro pintinho sair do ovo, não é fácil a gente romper, eu sei. Eu não queria estar aqui ministrando. Falei com o Gustavo, não quero. Porque eu fiquei um tempo. Como fala, você deixa de praticar, pregar. Mas eu precisei romper. É preciso romper com a vergonha. É preciso romper com tudo que te impede. Sai pra fora. Sai pra fora, pintinho. Até quando você vai ficar dentro desse ovo aí, fazendo as coisas que não são de Deus, que você sabe que não são de Deus? Até quando? Até quando você não vai querer botar a mão na obra? A obra é grande, gente. Tem muitas pessoas morrendo aí. Tem muitas pessoas morrendo dentro do ovo. Porque não conseguiram romper. E passou os 21 dias. Ele morreu. Saia desse lugar. Lá em João, eu não vou ler não porque o tempo está corrido. Lá em João 5, depois vocês leem em casa. João 5, do 1 ao 15. O que fala nessa passagem? Fala do homem paralítico de Betseda. Todo mundo conhece? Pastora, o que essa palavra tem a ver com pintinho? O que essa palavra tem com romper? O que essa palavra tem a ver com aquilo que o Senhor está ministrando nessa noite? Um homem que havia 38 anos esperando uma oportunidade para ser curado. Ele ficava esperando que algo mudasse na vida dele. Cercado de pessoas doentes, esperando algo acontecer. Ele precisava romper. E quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus pergunta para ele, para aquele homem
homem, você quer ser curado? E o que ele responde, irmãos? Ele fala sim. Ele responde para Jesus: sim, eu quero ser curado. O cara estava tão acomodado com aquele espírito, com aquele ambiente de doença, que ele ficou só se justificando. Ai, tem outra pessoa que vai no meu lugar primeiro. Ai, eu não tenho ninguém que me carregue. Ai, tá muito difícil, dói muito. Ai, eu não consigo. Jesus não estava querendo saber das dificuldades dele, da circunstância. Jesus só queria ouvir uma palavra dele: sim, eu quero ser curado. E o que isso tem a ver com a palavra do pinto? Quando esse homem tem um encontro com Jesus, ele começa a explicar as dificuldades dele. Quantos de nós vamos para Jesus e falamos: ai, Senhor, tá muito difícil. O meu serviço só Jesus. Ai, Jesus, esse casamento tá muito difícil. Ai, meu Deus, eu não aguento mais andar a pé. Ai, Senhor, ai, me dá isso. Ai, aquela pessoa tem mais coisa do que eu. Eu quero ser igual àquela pessoa. Ei, Jesus só queria uma resposta. Jesus faz uma simples pergunta: você quer ser curado? E ele estava tão acomodado que ele ficou se justificando. Ele estava acostumado a depender dos outros. Ei! Pare de depender dos outros. A sua salvação é individual. A corrida que está preparada para você é sua. Rompa esse ovo, quebra essa casca, sai desse ambiente que você está, um ambiente de conformismo. Gente, escolha, era só ele dizer sim. Eu fico pensando, Jesus deve estar olhando e vendo tanta gente morrer dentro do ovo. E você não dá testemunho, você não fala de Jesus para ninguém. Você é um crente 00007. As pessoas só sabem que você é crente porque vem você na live. Que isso? Não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer que a gente rompa com a casca do ovo. Olhe para a corrida, aceita, fala: Jesus, eu estou contigo, eu vou lá naquele colégio, eu vou falar de Jesus sim. Eu estou na porta do banco e a primeira oportunidade de falar de Jesus eu vou falar. Eu vou sair dessa casca, eu vou romper com as minhas estruturas, eu vou romper com o medo, com a vergonha. Às vezes Deus faz o milagre, mas a pessoa precisa romper com o ambiente que alimenta a velha vida. Preste atenção nisso. Às vezes Jesus faz o milagre. Faz ou não faz, irmãos? Mas a pessoa precisa romper com o ambiente que alimenta a velha vida. Largue essa velha vida, venha viver o novo. Tudo aquilo que o Senhor preparou para nós se renova todos os dias. Ao amanhecer tem algo novo para mim e para você. Tem algo novo. Qual é o tema desse ano da igreja? Eu vou viver as promessas. Vou sim, não importa as circunstâncias, não importa a minha dificuldade, eu vou viver as promessas do Senhor. Às vezes a gente não está nem enxergando, mas já está tudo pronto. Sabe por que às vezes Ele não te entregou ainda? Porque você não saiu da casca do ovo. Como que Ele vai entregar algo precioso, grande? Porque as promessas de Deus são grandes para alguém que quer ficar dentro da casca do ovo.
falei com o Gustavo quando estava vindo para cá. Quando eu fui procurar uma palavra para ministrar, eu falei, vou ministrar de uma mulher da Bíblia. Tem tudo a ver com o Dia Internacional da Mulher. Vocês acham que essa mulher que representa o Dia Internacional da Mulher, que eu esqueci o nome dela, qual é o nome dela mesmo? Tem um nome meio, acho que é espanhol, não é alemão, sei lá. Spritz. Vocês acham que ela teve que romper barreiras? Gente, eu não estou falando de feminismo, igual a Elines falou que não. Não. Naquela época as mulheres não tinham voz nenhuma. E houve uma mulher que se posicionou, rompeu, seguiu em frente e foi. E através da vida dessa mulher, muitas coisas aconteceram nas nossas vidas. Muitas coisas têm acontecido nas vidas das mulheres. Não como um feminismo, levantando bandeira de feminismo, não, irmãos. Mas por tudo aquilo que o Senhor preparou. Porque a mulher, ela também é preciosa. Deus também tem algo, um propósito na vida dela. Amém? Aí eu falei, eu preciso ministrar sobre uma mulher. Aí eu fiquei aquilo na cabeça. E eu procurava daqui, procurava de lá. Eu falei, Senhor, não falava nada comigo. Aí eu vim, né, para Paulo, pro paralítico, pro ovo. Até que ninguém riu, achei que o pessoal ia rir. Só o Fernando que riu do pintinho. Aí eu falei, gente, não vou ministrar então sobre mulher nenhuma da Bíblia. Vou ministrar aquilo que o Senhor quer falar comigo. Quando eu estava terminando a minha palavra, escrevendo, tudo bonitinho, o Senhor falou comigo, você vai falar sim, de uma mulher que impactou muito. E eu amo a história dessa mulher, a mulher samaritana. E o que tem a ver a mulher samaritana com romper as estruturas, quebrar o ovo? O que tem a ver a mulher samaritana com isso tudo? A história dessa mulher mostra que ninguém está longe demais para viver o propósito de Deus. Há quanto tempo aquela mulher era desacreditada por todos, irmãos? Ela buscava água no poço, num horário muito quente, onde nenhuma mulher ia buscar água. Porque ela ia escondida de tanta vergonha que ela tinha. Ela tinha medo do que as mulheres da sociedade iam falar dela. Ela já tinha se acostumado com aquele ambiente dentro do ovo. Eu só vou nesse horário, ninguém vai me ver, ninguém pode falar de mim porque eu tenho vergonha das coisas que eu faço. Então ela vivia nesse ambiente, irmãos. A mulher samaritana vivia nesse ambiente, um ambiente onde ela vivia no pecado. Ela vivia buscando em pessoas aquilo que só Jesus Cristo podia dar para ela, o alvo. Mas ela buscava em pessoas. As pessoas precisavam satisfazê-la. Até que então, vocês vão ler em casa, João 4, do 1 ao 42. Meu marido está dando sinal que já está acabando meu tempo. Está se vingando de mim. Tá vendo, né? Hoje ele falou, no Dia Internacional da Mulher eu vou me vingar. Então aquela mulher teve um encontro com Jesus. E o que aconteceu? Ela rompeu com todas as barreiras da vergonha. Ela rompeu, ela saiu da casca do ovo, irmãos. Quando, pode vir o Ministério de Louvor, quando nós rompemos, saímos da casca do ovo, nós vamos viver o propósito de Deus. Propósito exige rompimento. Aquela mulher foi uma grande missionária. E até então, o Messias ainda não era conhecido como Messias. E através da vida daquela mulher, ele passou a ser conhecido. Ela ministrou sobre uma cidade e todos reconheceram quem era Jesus, porque uma mulher decidiu romper a casca do ovo. Às vezes você pode estar aqui nessa noite
se achando insignificante. Às vezes você pode estar aqui nessa noite achando que você não consegue. Às vezes você pode estar nessa noite aqui pensando nas coisas que você fez lá atrás, irmãos. Não fique preso nessas coisas. Aquela mulher, ela teve vários casamentos. Todo mundo conhece essa história. Porque ela procurava uma satisfação em pessoas. Só que aquilo que era para satisfazer, ela ainda não conhecia. E quando ela foi no poço, cansada, esgotada, buscar água, e ela teve um encontro com Jesus, algo diferente aconteceu de dentro para fora. Não foi uma mudança de fora para dentro, não! Foi uma mudança de dentro para fora. Sai para fora, pintinho! Quebra essa casca! Se mova, rompe! Corra a corrida que o Senhor já preparou para você! Essa corrida é tua! Ganhe força! Se fortaleça na palavra. Se fortaleça na oração. Tenha comunhão com Cristo. Ele vai te alimentar. Ele vai suprir. Chegou a hora. Levante-se. Levante. Chegou a hora.
vai sair daqui